A unidade química da informação genética. O ADN contém todas as informações para produzir um ser vivo completo. Esta informação está arranjada em sequências de um tipo de unidade monomérica conhecida atualmente por nucleotídeo. O nucleotídeo é a unidade formadora da molécula de ADN e um nucleotídeo é representado dessa forma. O nucleotídeo é formado por 3 unidades: um grupo fosfato, uma pentose, que no ADN a pentose é a desoxirribose. Além do grupo fosfato e da desoxirribose, aqui uma base nitrogenada. Lembrando que o ADN tem 4 bases nitrogenadas, tendo a timina como base nitrogenada exclusiva do ADN. Os genes são constituídos por um grande número de nucleotídeos, porque os nucleotídeos são as unidades formadoras da molécula de ADN. A desoxirribose tem a sua fórmula molecular assim, C5H10O4. Aqui podemos notar a diferença entre a pentose do RNA, a ribose, e a pentose do ADN, a desoxirribose. Note que no carbono 2 temos apenas um hidrogênio na pentose do DNA, enquanto no carbono 2 da pentose do RNA, a ribose, temos uma hidroxila, OH. Aqui podemos notar, nessa figura, podemos verificar o mesmo que já tínhamos visto aqui, só que aqui podemos notar o grupamento fosfato. Nessa figura ele está do outro lado. A base, que pode ser uma das 4 bases nitrogenadas do DNA. E aqui, na pentose, as posições de cada carbono, dos 5 carbonos na pentose. Daí o seu nome, Pent 5. O ADN é uma sequência de nucleotídeo que contém informação suficiente para produzir um produto funcional. Esse produto funcional pode ser uma proteína ou um ARN ou RNA. E isso ocorre, como você pode notar, nesta figura. Aqui temos uma sequência de bases nitrogenadas no DNA. Podemos identificar que essa sequência é do DNA pela presença da base nitrogenada exclusiva do DNA, a timina. Aqui em vários locais podemos observar a presença da timina. Esse trecho do DNA ele é transcrito em um RNA e sabemos que é RNA exatamente por causa da presença da uracila, que é a base nitrogenada exclusiva do RNA. Este RNA aqui, depois de
de editorado no núcleo, ele sai do núcleo, dirige-se ao citoplasma, onde essa informação será lida e traduzida em uma sequência de aminoácidos, de forma que possa resultar em um produto funcional proteico. Do outro lado aqui do slide, podemos observar a unidade hereditária do ADN, o nucleotídeo. Aqui nós notamos aqui uma coluna de fosfato e pentose, uma coluna alternada de fosfato e pentose, e no centro podemos observar bases nitrogenadas ligadas à pentose. Essas 4 bases nitrogenadas são as bases do DNA. O ADN codifica um produto funcional, proteína ou RNA. As proteínas têm diversas funções. Podem ter funções enzimáticas, estrutural, hormonal, como por exemplo, a insulina é uma proteína, é um hormônio. Função de proteção, como os anticorpos, por exemplo. Função de transporte, como a hemoglobina e outras. A nossa espécie tem cerca de 25 mil genes e, no entanto, consegue produzir cerca de 400 mil proteínas diferentes, graças à possibilidade de editoração do RNA. O potencial do ADN para replicação e codificação de informações deve-se ao fato de ser formado por 2 longas cadeias que se ligam de forma complementar através de ligações de hidrogênio que unem essas bases azotadas, ou seja, bases nitrogenadas. A adenina é ligada à timina, enquanto a citosina é ligada à guanina. Nessa figura, temos vários pequenos trechos de DNA, simbolizando, cada trecho desse simboliza um gene, e um gene é copiado em uma molécula de RNA mensageiro. Esta molécula de RNA mensageiro se dirige ao citoplasma da célula, onde ela é lida e traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Cada cor diferenciada nessas proteínas denota uma proteína diferente e com funções diferentes. A elucidação da estrutura tridimensional da molécula de ADN por Watson e Crick em 1953. Eles chegaram a elucidar a estrutura da molécula de DNA baseando-se nos estudos de difração de raio-x de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins e em estudos químicos da molécula. Aqui temos uma foto de Watson e Crick e uma maquete da estrutura do ADN.
eles concluíram que a estrutura física do ADN é uma dupla hélice, como você pode notar nessa foto, com duas cadeias complementares de nucleotídeos, unidas por ligações de hidrogênio. Essa descoberta foi fundamental para a compreensão do mecanismo hereditário, o mecanismo de transmissão e execução da informação genética. Aqui temos uma foto dos estudos de Rosalind Franklin e Maurice Wilkins por difração de raio-x, onde podemos notar a presença da molécula de ADN. Uma revisão do histórico, depois você dá uma repassada de modo mais vagaroso para poder ver na linha do tempo os acontecimentos desde a descoberta do microscópio até a elucidação da estrutura tridimensional da molécula de ADN por Watson e Crick. Aqui temos as duas cadeias da molécula de ADN e você pode notar que essas cadeias elas estão unidas em duas fitas. A molécula de DNA ela é composta por duas fitas. Cada fita tem uma direção diferente. Então podemos notar que esta fita aqui, a direção de cima para baixo, 5 linhas para 3 linhas. Enquanto na outra fita, a direção aqui é 5 linhas e acima é 3 linhas. Podemos notar nesta coluna, onde fosfato e pentose se alternam, né, evidenciando o pareamento das bases nitrogenadas no centro dessas duas colunas. Podemos verificar agora, nessa figura colorida, como que é acrescentado nucleotídeos na molécula de DNA quando esta está replicando. Então aqui nós temos um esquema da duplicação, também conhecido como replicação do DNA ou ADN. E depois dessa duplicação podemos notar a molécula de DNA formada. E você pode observar mais uma vez as duas colunas de fosfato e pentose, e no centro dessas duas colunas, do lado de dentro, as bases nitrogenadas ligadas por complementariedade química. A complementaridade das bases químicas da vida. Essas duas fitas de ADN, embora tenham direções opostas, as duas fitas carregam a mesma informação genética. Aqui podemos notar nesta figura os dois tipos de bases que temos, bases nitrogenadas. Então, desse lado, temos as bases nitrogenadas timina e adenina, e aqui citosina e guanina. As bases pirimídicas são timina e citosina. Note que elas não se ligam. E também
as bases púricas, adenina e guanina, também não se ligam. A ligação é feita entre uma base púrica e uma base pirimídica. Uma base nitrogenada com 2 anéis heterocíclicos e uma base nitrogenada com um único anel. Então, guanina liga a citosina. São duas bases nitrogenadas diferentes. Uma é pirimídica, a citosina, enquanto a outra é púrica ou purina, a guanina. A guanina tem 2 anéis, enquanto a citosina tem apenas um anel. E são elas que se ligam por ligações de hidrogênio, fazendo 3 ligações de hidrogênio, como você pode ver aqui. 1, 2, 3. Essas ligações de hidrogênio, antigamente denominadas ponte de hidrogênio, ocorre quando um átomo de hidrogênio está próximo de um outro átomo de alta eletronegatividade, como se pode observar aqui na tabela periódica. A eletronegatividade é uma propriedade que aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Portanto, o flúor é o elemento químico mais eletronegativo. Depois temos o oxigênio, nitrogênio. No DNA não temos flúor, mas temos nitrogênio e oxigênio. São essas ligações de hidrogênio que prendem as bases nitrogenadas uma nas outras. E você pode notar que entre uma timina e uma adenina tem-se apenas 2 ligações de hidrogênio, enquanto entre uma citosina e uma guanina tem-se 3 ligações de hidrogênio. Ou seja, embora essas ligações de hidrogênio sejam ligações do tipo fracas, mas entre uma citosina e guanina, como fazem 3 ligações de hidrogênio, é mais difícil, é necessário uma temperatura mais alta para separar essas 2 bases nitrogenadas. Os tipos de ligações químicas na molécula de ADN. A ligação entre a base nitrogenada e a pentose é uma ligação covalente do tipo N-glicosídica, com a hidroxila, OH, ligada ao carbono 1 da pentose. Então, essa ligação aqui, ligação glicosídica do tipo N, é esta ligação entre a base nitrogenada e a pentose, mais exatamente no carbono 1'. Essa ligação é a ligação N-glicosídica. Outro tipo de ligação, também presente na molécula de ADN, é a ligação fosfodiéster. Note que esta ligação, também covalente, ocorre entre a hidroxila do carbono 3'. Lembre-se, aqui, carbono 1', aqui ocorre a ligação N-glicosídica, carbono 1', carbono 2' e carbono 3'. A hidroxila está ligada a um fósforo e este fósforo está ligado à hidroxila do carbono 5', que está
fora, um pouco fora, aqui mais ou menos aqui assim. Este aqui é o carbono 4 linhas. Então, uma linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. Então, a ligação fosfodiéster é também uma ligação covalente, ou seja, uma ligação que depende de muita energia para ser desfeita. Essa ligação fosfodiéster, ela ocorre entre a hidroxila OH do carbono 3' pentose do primeiro nucleotídeo, considerando esse nucleotídeo como primeiro, com o fosfato, esse é o fosfato ligado, esse fosfato está ligado à hidroxila do carbono 5 dessa pentose, e considerando essas 3 unidades, base nitrogenada, pentose e fosfato, este seria o segundo nucleotídeo. Então, primeiro nucleotídeo, segundo nucleotídeo. A ligação fosfodiéster une um nucleotídeo ao outro, mas passando pelo fosfato. A base nitrogenada está ligada a eles de modo indireto. Diretamente, a base nitrogenada está ligada à pentose, por outro tipo de ligação química covalente, denominada N-glicosídica. Esta convenção da ponta do DNA começar em 5 linhas, direção a 3 linhas, é baseada nos detalhes da ligação entre as subunidades de nucleotídeo. Então, temos aqui uma coluna da molécula de DNA, mostrando que 5 linhas é a ponta fosfato, enquanto 3 linhas é a ponta OH no carbono 3 linhas da pentose. A direção da dupla hélice. Devido a esta configuração, a cadeia de ADN é carregada negativamente. Mas por que carregada negativamente? Porque os fosfatos estão de fora da dupla hélice. De fora, e os fosfatos são negativos. As bases nitrogenadas ficam escondidas, centralizadas entre as duas fitas. Então, o ADN é carregado negativamente e fica com uma direção determinada. Do fosfato para o OH é 5 linhas, 3 linhas. A ponta fosfato, 5 linhas. A ponta OH, a hidroxila no carbono 3 linhas da pentose, é a ponta 3 linhas. 5 linhas para 3 linhas é a direção determinada. Em uma das extremidades temos livre a hidroxila do carbono 5 linhas da primeira pentose. Esta é a primeira pentose. Enquanto na outra extremidade temos livre a hidroxila do carbono 3 linhas da última pentose. Então aqui estamos considerando esta como a primeira pentose e esta como a última pentose. Isso determina que o crescimento da cadeia do ADN se faça sempre na direção de 5 linhas fosfato, 5 linhas fosfato, para 3 linhas hidroxila. Aqui temos uma figura mostrando a estrutura da molécula de DNA. Aqui temos a dupla hélice e você pode observar
que esta molécula constituída por duas fitas em direções opostas, né? 5 linhas para 3 linhas e 3 linhas para 5 linhas. O corrimão aqui é a alternância entre grupos fosfatos e pentoses, formando uma coluna, como você pode notar. E escondido entre essas duas colunas, temos as 4 bases nitrogenadas ligadas por complementaridade química. Aqui temos novamente uma figura mostrando a dupla hélice. Aqui nós temos uma distância entre essas cristas de 3,4 nanômetros, ou seja, 34 angstrom é a distância aqui entre uma crista e a próxima crista. E aqui nós temos um raio da molécula de DNA, daqui até aqui, mede 1 nanômetro. Portanto, esse raio, 1 nanômetro, mais outro raio, vai dar 2 nanômetros. Ou seja, 2 raios é igual a 1 diâmetro. O diâmetro da molécula de DNA tem 2 nanômetros, ou seja, 20 angstroms. Sendo as duas fitas de ADN com orientações opostas, então essas duas fitas são antiparalelas, lembrando que elas têm a mesma sequência de nucleotídeos, apenas de modo invertido. Portanto, cada fita da molécula de DNA tem a mesma informação genética. Forças que dão estabilidade e regularidade à dupla hélice. Ligações covalentes unem os átomos. Forças hidrofóbicas forçam as bases nitrogenadas a se esconderem dentro das duas colunas da dupla hélice. O fosfato e o açúcar é a parte hidrofílica polar. Forças de Van der Waals entre os anéis aromáticos das bases adjacentes do mesmo lado. As ligações de hidrogênio entre as bases adjacentes. As ligações de hidrogênio são ligações fracas, do tipo fracas, enquanto as ligações covalentes são ligações do tipo fortes. Anéis de desoxirribose não possuem grupos hidroxila no carbono 2, e isso é o que justifica o nome desoxirribose. É a falta de um oxigênio. A molécula de DNA tem um oxigênio a menos que a molécula de RNA. A fórmula molecular. O que confere a ausência desse oxigênio, ou seja, ter um oxigênio a menos na molécula, confere uma vantagem estrutural, tornando essa molécula mais resistente à hidrólise. E, de fato, a molécula de ADN é a molécula mais estável que conhecemos. É uma molécula que suporta altíssimas temperaturas e diversos meios químicos sem sofrer hidrólise. E mesmo quando sofre hidrólise, ainda depois
em um ambiente ideal, mesmo depois que essas duas fitas separam, elas podem ajuntar e fazem isso sozinhas por complementaridade. Em uma solução, geralmente o DNA assume a conformação B, quando há muita água ou água suficiente no meio. Quando há pouca água no meio disponível na célula, a molécula de DNA vai assumir uma outra conformação, a conformação A. Então, normalmente, nos seres vivos, o DNA se apresenta na conformação do tipo B. Como os genes produzem proteínas? Em 1961, Sidney Brenner F. e Jacob M. Messelson descobriram que há um RNA, o RNA mensageiro, que leva a informação presente no DNA nuclear para o citoplasma. Assim, o RNA mensageiro é o intermediário entre o gene e a proteína, como podemos observar nesta figura. Então, o gene, um pequeno trecho de uma das fitas de DNA, é copiado no núcleo por um RNA. Depois que esse RNA é editorado em RNA mensageiro, ele deixa o núcleo indo para o citoplasma, onde essa molécula de RNA mensageira é lida por um RNA ribossômico e traduzida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Em 1966, M. Nirenberg e Kohrana decifraram o código genético, no qual uma trinca de bases nitrogenada constituem um código, ou seja, um códon, que corresponde a um dos 20 tipos diferentes de aminoácidos que se ligam para formar uma proteína. Então, um códon é uma sequência de 3 nucleotídeos, ou seja, de 3 bases nitrogenadas, e esta trinca de bases nitrogenadas é um código para um dos 20 aminoácidos. Então, aqui, nessa figura, nós temos a sequência de 3 bases nitrogenadas no DNA, dado a presença da timina. Isso é um códon. Aqui temos CTA, é outro códon, CGC é outro códon. Portanto, aqui temos 3 códons diferentes para 3 aminoácidos também diferentes. E essa diferença nesses aminoácidos está representada pelas cores diferentes de cada um. Aqui temos uma sequência de DNA com cerca de quase 1.200 bases nitrogenadas, porque cada grupo desses tem 10 bases. Esta sequência é um pedaço do genoma do vírus da dengue sorotipo 4, que foi extraído de uma cepa na China. Esta sequência foi pega no GeneBank. E aqui embaixo está o endereço do site para que você possa ir até ele e fazer essa confirmação.
esta sequência de nucleotídeos é traduzida em uma linguagem diferente. Esta é a sequência de nucleotídeos. Ela é, então, traduzida em uma linguagem de aminoácidos, uma linguagem diferente. Então, aqui nós temos uma sequência bem maior. Aqui está apenas um pedaço dessa sequência do genoma. Aqui é uma porção inicial do genoma, mas esse genoma, nesse artigo aqui, ele aparece de modo completo. E, claro, esse genoma ele é maior que a quantidade de aminoácidos que estamos vendo aqui. E aqui podemos ver que essa proteína ela tem 3.387 aminoácidos, e aqui cada letra desta é um símbolo de um aminoácido. Então, por exemplo, como você está vendo aí, M, esse M é o símbolo para o aminoácido metionina, enquanto o N é o símbolo para o aminoácido ácido aspartâmico. Ainda aí o Q, por exemplo, o Q é o símbolo para o aminoácido ácido glutâmico e assim por diante. Então aqui foi pego apenas pouco mais de 1.300 aminoácidos desta proteína, mas ela tem mesmo 3.387 aminoácidos. E você pode conferir clicando nesse endereço eletrônico. Aqui fiz um slide diferente para que você possa ver a síntese e processamento de proteína. Então, o DNA, a molécula de DNA, um fragmento dessa molécula de DNA contendo informação suficiente para gerar uma proteína no citoplasma é conhecida como gene. Esse gene, nessa molécula de DNA, ele é transcrito, essa informação ela é transcrita em um RNA. Esse RNA sofre um processamento, uma editoração no núcleo. Então, inicialmente, ele é um RNA primário. Essas porções em amarelas são retiradas, sofre excisão, são os introns, ficando apenas as porções em verde, que representam os exons. Depois desse processamento, esse RNA, agora sim, mensageiro, não é mais o RNA primário, precoce, que ainda tem os introns. Esse RNA maduro dirige-se ao citoplasma da célula, onde essa sequência será lida e traduzida em uma sequência de aminoácidos, formando uma proteína que inicialmente é inativa. Depois do dobramento dessa proteína, ela pode passar, por exemplo, no complexo golgiense, onde ocorrerá uma emenda nessa proteína para que ela receba um carboidrato, e assim teremos uma proteína conjugada, uma glicoproteína. Mas depois do processamento, né, a proteína ela sofre várias modificações covalentes nos aminoácidos, inclusive onde tem cisteína, é feito duas pontes de sulfeto,
o que faz com que a proteína se dobre sobre ela mesma. E aí, então agora eu tenho uma proteína ativa. E esta é a estrutura terciária de uma proteína. A proteína inativa está na sua estrutura primária. E aqui eu coloquei a sequência de DNA, ou seja, os códons do DNA. Cada 3 bases nitrogenadas é um códon, e esse códon é para um determinado aminoácido. Sendo assim, TGT é um códon no DNA para o aminoácido cisteína. GAT é outro códon no DNA. Eu sei que é no DNA devido à presença de timina. E GAT é um códon para asparagina. Seguindo, o terceiro códon, daqui para lá, CTG, é um códon para o aminoácido leucina. Esse aminoácido leucina tem vários códons. Então aqui temos um esquema da tabela do código genético, né? E você pode notar que temos 2 aminoácidos que têm apenas um códon, é a metionina, tem apenas um códon, e o triptófano ou triptofano, que tem apenas um único códon. Bom, e os demais aminoácidos, ou seja, os 18 aminoácidos restantes, eles têm mais de um códon. E alguns deles, como podemos notar, a arginina, por exemplo, tem 6 códons, a serina também tem 6 códons. Então, ao todo, temos 64 códons. Desses 64 códons, 3 códons, o UAA, UAG e UGA, são códons de terminação de uma proteína, os conhecidos por stop códon. Um códon, quando marca o início de uma proteína, o AUG no RNA, dada a presença de uracila, esse códon AUG é o start códon, o códon inicial, um códon que não é para um aminoácido, mas sim para demarcar o início da proteína. Quando este códon é encontrado após o início da proteína, aí sim é o códon para o aminoácido metionina. Assim, temos então o código genético e podemos notar que o código genético ele é degenerado ou então ambíguo, porque temos 18 aminoácidos que são codificados por mais de um códon. E é devido a isso que chamamos o código genético de código genético degenerado ou código genético ambíguo.